Bom dia, meu amigo, minha amiga, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em tudo que você colocar a sua mão para fazer, no dia de hoje, Deus abençoará você. No trabalho, no lazer, aonde quer que você for, que o anjo do Senhor esteja contigo para te guardar e livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus te abençoe e te guarde, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus continue nos dando grandes vitórias por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo colocou no meu espírito, no primeiro dia da programação desta semana, sobre finanças. E o Espírito Santo continua tocando no meu espírito para falarmos sobre isto. Ele quer nos ensinar algo. E mais uma vez eu vou ler o verso 6 e o versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 9, que disse o apóstolo Paulo: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Meus amigos e amigas, aqui está hoje a quarta programação sobre este assunto. Semear no reino de Deus. Nós já ensinamos, porque o Espírito Santo nos repassou, que em primeira parte é semear no reino espiritual um tempo de leitura e de oração ao Senhor. A leitura e a oração são duas bênçãos inseparáveis. Somente ler e não orar, os resultados são menores. Ou somente orar e não ler, também são menores. Quando você lê a palavra de Deus e busca a interpretação pela revelação do Espírito Santo, então, e ora a Deus, você recebe as bênçãos do Senhor e elas serão multiplicadas. E também a segunda parte é semear financeiramente no reino de Deus. Porque Jesus, ele nos ensina isto. Lá no Antigo Testamento, os levitas recebiam dízimos e ofertas dos israelitas. Eram 11 tribos que ofertavam e dizimavam para uma tribo chamada Levi, que eram os que trabalhavam na casa do Senhor, que trabalhava na preparação dos cultos e adoração a Deus, e que zelavam do templo, que zelavam do trabalho do Senhor. Então os outros todos pagavam o dízimo, entregavam o dízimo, davam o dízimo, como você queira entender. E as suas ofertas para a manutenção da obra de Deus. Hoje continua a mesma coisa. Tem pessoas aí que estão pregando contra o dízimo. Não, isso é coisa do passado, não sei o que, etc. Meu amigo, e outros pregando que é obrigado a entregar o dízimo. Eu quero dizer a você, quando você olha para o Antigo Testamento, era lei. Era obrigatoriamente cumprir-se a lei. E a lei determinava
lá na palavra do Senhor, na regulamentação da lei, que o dízimo teria que ser entregue para os sacerdotes, para a tribo de Levi, para a manutenção deles. 11 tribos receberam terras, mas a tribo de Levi não. Deus não deu herança de terra para eles trabalharem na terra. Deus deu para eles um trabalho que eles teriam que fazer na casa de Deus, no trabalho do Senhor. A dedicação daquela tribo era cuidar da casa de Deus, era o sacerdócio para pedir as bênçãos e abençoar as demais tribos. Quando vem para o Novo Testamento, Jesus agora disse: esse é o Novo Testamento no meu sangue. E aí perguntaram para Jesus. Jesus disse para eles: vocês estão aí em falha, vocês estão em falta. E eles disseram para Jesus: Senhor, nós pagamos o dízimos da hortelã, do endro, do cominho e etc. Mas Jesus disse: vocês cumprem com a lei, mas abandona o mais importante da lei, que é o amor. Não, fazei isto e não se omitir aquilo. Então eles tinham que amar uns aos outros, amar a nação de Israel e não deixar de entregar os seus dízimos. No Novo Testamento, a entrega do dízimo não é obrigatória, pelo que a gente tem lido, orado e buscado no Senhor. Não é obrigatória. Porém, quando nós entregamos o dízimo, a oferta, você entendeu? Fazemos um voto a Deus e cumprimos com o voto. Primeiro, eu vou fazer um voto de ser dizimista. Então eu vou entregar o meu dízimo. Eu vou fazer um voto de todo mês fazer uma oferta. Então eu tenho obrigação de fazer aquela oferta. Você está entendendo? Aí eu vou fazer um voto que, se Deus me abençoar naquele negócio, onde eu for, o que eu estou fazendo, etc., eu vou dar o dízimo daquilo, como fez Jacó. Jacó fez isso, meu amigo, minha amiga. Ele sai da casa do pai, fugido, porque teve um problema com o seu irmão Saul, e ele vai dormir no deserto. A primeira noite foi no deserto, o travesseiro dele foi uma pedra. E naquela noite ele teve uma visão de Deus, que anjo subia e descia do céu. E ele disse: quão terrível esse lugar, aqui é a casa de Deus, eu não sabia. E ele fez um voto: Senhor, se o Senhor me abençoar na minha jornada, eu serei dizimista de tudo quanto o Senhor me der. Você está entendendo? Ele fez um voto e ele cumpriu o seu voto, e Deus o abençoou poderosamente, que ele tornou-se o pai das 12 tribos de Israel. Então, no Novo Testamento, também aqui está na palavra: quem semeia pouco, pouco ceifará, mas quem semeia muito, muito ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu quero dar um exemplo para você: a programação Desperta Brasil. A programação Desperta Brasil está no ar, através do rádio, através de televisão, que já tivemos programação de televisão, de evangelização, abertura de igrejas, enfim, todo tipo de trabalho de evangelização que o Senhor colocou no meu espírito, na minha alma, no meu coração. Nós estamos aplicando e vamos aprimorar mais nesse final de tempo aí, em nome de Jesus. E fazem 44 anos, 43 para 44 anos, que Deus me deu essa tarefa para fazer. E o Senhor me tirou das minhas empresas. Meu amigo, minha amiga, eu fui um empresário muito bem sucedido lá atrás, em 1982, finalzinho de 82, Deus me tirou das minhas empresas, 4 empresas, muito bem sucedida, e disse: agora você vai pregar o Evangelho conforme um dia você propôs no seu coração.
Eu volto na programação seguinte, dando esse testemunho para você, porque é algo muito importante. Você ser um dizimista, ofertante e fazer votos e cumprir ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. E na próxima programação, todos os dias de segunda a sábado, a 1h da madrugada, a programação Desperta Brasil vai ao ar. E você já tem aí essa programação em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos o Senhor, sim, pelas nossas bênçãos financeiras, Senhor. O Senhor nos abençoou e tem nos abençoado financeiramente, porque a palavra do Senhor diz e nos deixa muito claro, Senhor, no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 5, no versículo de número 19, dizendo: e quanto à pessoa a quem Deus deu riqueza e prosperidade, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, portanto, isto é um dom de Deus. Senhor, nós pedimos e clamamos por esse dom para os teus filhos e filhas, de riqueza e prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essas maravilhas. E agora, Senhor, é a hora da cura e da libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso bom e fiel pastor, temos entregado a palavra que o Senhor nos deu. Agora nós repreendemos a doença, a enfermidade, a maledicência que está no corpo desta pessoa. Sai agora, doença. Desapareça em nome de Jesus Cristo. E esta pessoa está curada e liberta de todos os males. Unge as águas, Senhor, e todos quantos tomarem esta água em nome do Senhor Jesus Cristo sejam curados e libertos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ósculo santo no teu coração, meu amigo, minha amiga, e até a próxima programação, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.